Prontinho, estamos iniciando, não é? Essa playlist nova aqui do canal Cultura Reformada, um curso nos cânones de Dort, não é? Justamente para expor mais um documento reformado. O objetivo central é termos aqui no canal Cultura Reformada as 3 formas de unidade explicadas em vídeo, não é? Então, a pessoa tem tanto os documentos, não é, gratuitamente na internet, como também podem agora estudar, não é, fazer um verdadeiro curso nas 3 formas de unidade aqui no canal Cultura Reformada. É o esforço para que mais pessoas possam conhecer, não é, a confessionalidade bíblica reformada e crescerem no conhecimento do que vem a ser a fé reformada e não ficar nesse mundo das inconstâncias, não é, das dúvidas e dos achismos. Temos que realmente nos fundamentar. Para os irmãos entenderem como vai funcionar essa questão do curso, é muito simples. Nós temos uma programação bem interessante, porque esse curso vai durar até setembro, né? Será mais ou menos o período aí. Nós teremos 4 temporadas nessa série que estamos começando aqui nos cânones de Dort. Teremos 4 temporadas, certo? Em cada capítulo, no caso. Então, os cânones são divididos em 4 capítulos, no caso 5, mas tem um capítulo especial chamado 3-4, não é? E por isso dá 4 temporadas para trabalharmos aqui, 4 sessões importantes, tá bom? Então durará aí até outubro, na verdade. Vamos nos esforçar para conseguir chegar em outubro. Vai demorar um pouco mais assim, porque as aulas serão só nas terças-feiras. Mas o importante é compreender o seguinte, que para que venhamos realmente ter uma coisa um pouco mais completa, um curso mais completo, eu estarei responsável pela exposição dos artigos. Então eu vou explicar os artigos, não é? Quando terminar a sessão dos artigos, que vai mostrar a doutrina reformada da salvação, também em cada capítulo dos cânones de Dort, eu vou também estar fazendo a leitura e a explicação das heresias e da refutação, não é, reformada daquele período do século XVII, para que os irmãos entendam e possam ter acesso ao que é o arminianismo ou a remonstrância nesse sentido. E não ficar mais com achismos, não é? Eu acho que Armínio pensava assim, eu acho que os remonstrantes pensavam assim, não é? E até perder aquela ideia, não é, de que o sínodo que aconteceu foi uma coisa injusta, que não deveria ter sido desse jeito. Não. Há uma razão muito clara, não é, para o acontecimento daquele sínodo, não é, para a convocação do sínodo. E nós vamos entender isso tanto estudando as doutrinas e as heresias arminianas, tá? E a resposta reformada nesse sentido, como também teremos acesso a um pano de fundo histórico que é muito importante e que vai nos ajudar realmente a compreender melhor as motivações, os porquês daquele sínodo. Quem ficará responsável, então, por essas aulas históricas nesse sentido será o pastor Abraham de Graaf. O pastor Abraham de Graaf, ele é holandês, tá bom? Ele é um missionário da Holanda e foi enviado pela Igreja Reformada de Hamilton, Canadá, aqui para o Brasil. Então ele coopera já, se eu não me engano, há uns 20 anos aqui com as igrejas do Brasil, tá? Meu professor de grego, então, me supervisiona aqui também do campo. É uma pessoa que eu tenho, que eu quero muito bem, porque me ensina muito. Tem sido um professor realmente muito importante na minha vida. E eu fiz a proposta para ele e ele se dispôs realmente a estar ajudando, né? Isso para mim deixou, assim, eu fiquei muito feliz com isso, porque isso vai enriquecer demais esse curso. Então, não só a reflexão nas doutrinas reformadas e também aprender como refutar o arminianismo, como também termos conhecimento mais profundo do contexto daquele grande sínodo. E isso é realmente muito importante para nós. Então, para os irmãos terem uma ideia, nós teremos a cada término das sessões, das temporadas, não é? Então vamos ter aí o capítulo inteiro, junto com as heresias e também a resposta reformada. Quando terminar todo esse período, então, o pastor Abrão vai fazer uma aula sobre a história, e essa primeira aula que o pastor Abrão vai falar justamente sobre a origem da controvérsia, onde ele vai falar sobre, por exemplo, com quem que Armínio estava debatendo naquele período. Né? O que gerou, nesse sentido, né, o contexto para a convocação do sínodo, muito tempo depois que ele morreu. E depois que terminar a aula do pastor Abraham, eu vou marcar já uma data imediata, não é, para fazer uma aula especial com os alunos. No caso, uma live especial com os alunos, porque a ideia realmente é que os alunos possam, nesse sentido, compartilhar o que estão aprendendo nessa live aqui no canal. Eu acho que isso vai ser muito construtivo, certo? Mas deixando claro que as pessoas que poderão participar dessa super live aí, não é especial, deverão estar participando do curso, né? Tem que se inscrever no canal e tem que estar realmente aproveitando as aulas também, né? Se não aproveitar agora, mas pelo menos à noite quando eu postar no canal e comentar alguma coisa, mostrar presença, compartilhar, para que possamos realmente fazer com que o conteúdo se espalhe cada vez mais e os irmãos possam realmente participar.
Quando chegarmos à segunda, aí teremos uma semana mais ou menos de intervalo, preparação para a segunda temporada nesse sentido, né? Chegamos na segunda temporada no capítulo 2, então também, quando terminar a segunda temporada, teremos mais uma aula especial com o pastor Abraham, não é? Onde ele vai justamente falar também sobre o porquê foi então necessário convocar um sínodo internacional lá no século XVI, no finalzinho do século XVI. Qual a razão? Será que o assunto era tão sério assim? Olha que isso é importante, porque eu já ouvi pastores que são de tradição reformada dizendo que o sínodo de Dort não deveria ter acontecido, porque ele causou divisão. E realmente a opinião nossa como reformados não é totalmente contrária a essa. O sínodo foi realmente necessário, não é, justamente porque o que estava em jogo, não é, primeiro, a doutrina reta da palavra de Deus e a glória de Deus. Então tem algo muito mais profundo com relação ao sínodo que justifica, não é, a sua convocação. Tem a questão política, não é, mas especialmente a questão da glória de Deus na salvação, não é, da sã doutrina. E então quando chegarmos na terceira e quarta, que é ao mesmo tempo, porque o capítulo, o terceiro é junto com o quarto, então é o capítulo 3, quarto, não é? E vamos aprender sobre a corrupção do homem, e o pastor Abraham vai falar sobre o que mais foi tratado no sínodo. Então há muita curiosidade para poder a gente aprender aí, porque... foi mal aí pelo... Acabou de despertar o alarme aqui do celular. Mas observe, há muitos assuntos também que foram tratados, né, no sínodo. Muitos assuntos. E que boa parte das pessoas desconhecem. Então o que mais foi tratado? Foi só o debate entre arminianos e calvinistas ou teve mais? Não é? Vamos aprender que teve muito mais do que isso. Certo? E por fim, vamos, de maneira muito específica, observar, não é, por que o sínodo tratou o arminianismo como heresia e não como erro teológico, como alguns querem, né, que hoje seja tratado. E o pastor Abraham vai mostrar justamente, não é, esse pano de fundo histórico e os debates e o porquê foi tratado assim, como heresia e não como erro teológico, tá certo? E no final de tudo, eu vou convocar um outro pastor, certo? Que tem um posicionamento soteriológico calvinista, no caso, supralapsariano, não é? As igrejas reformadas da tradição holandesa são infralapsarianas, os documentos reformados são infralapsarianos, não para um debate, na verdade, mas para uma conversa, um tipo de podcast, onde vamos conversar sobre o infra e o supralapsarianismo no sínodo de Dort. Vai ser muito interessante, então. Eu espero em Deus que possamos aproveitar bem todo esse conteúdo, tá bom? Então, ajudar agora, né, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Vamos agora, então, não é, ao assunto, digamos assim. O assunto dos cânones de Dort, o artigo 1. Nós temos aqui capítulo 1, a divina eleição e reprovação. Então, eu vou fazer a leitura do artigo 1. Toda a humanidade é condenável perante Deus. Todos os homens pecaram em Adão, estando debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte. Por isso, Deus não teria feito injustiça a ninguém, se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com estas palavras do apóstolo, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso Romanos 3, versos 19 e 23, e o salário do pecado é a morte, Romanos 6 e 23, né? Texto que nós conhecemos todos, muito bem. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui acerca dessa primeira parte, né, do capítulo 1, do artigo 1, vai falar justamente sobre a questão da depravação total, né? E até é importante os irmãos compreenderem, geralmente quem nunca leu os cânones de Dort, mas apenas o acróstico Tulip na internet e se empolga se chamando de calvinista por conta disso, pode imaginar que essa seria a ordem que nós temos nos cânones, que é depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, ou no caso eficaz, né? Graça irresistível e perseverança dos santos. Só que a ordem dos cânones não é essa não, viu? Podemos perceber então aqui que os cânones começam justamente assim, com ordem diferente daquela que nós estamos acostumados a ver no acróstico, não é? Então começa primeiro a divina eleição e reprovação, capítulo 1. Capítulo 2, a morte de Cristo e a redenção do homem por meio dela. Capítulo 3, 4, não é? Aquele especial, a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo dela. E o capítulo 5, a perseverança dos santos. Então tem uma ordem um pouco diferenciada, certo? Aqui então nós temos já essa declaração sobre a queda do homem e, portanto, como o homem é indesculpável diante de Deus. Só que somente no outro capítulo, lá para o final,
é que vamos aprender de maneira mais detalhada sobre a depravação total, sobre a compreensão reformada a respeito disso. O que temos aqui então no capítulo 1, esse assumir, não é, da realidade do ser humano, é para mostrar a visão reformada de que os cristãos daquele período reformados, eles tinham plena consciência pela palavra de Deus, por aquilo que nós já lemos da Bíblia aqui. Podem perceber que o próprio artigo, não é, ele já está citando os textos da palavra de Deus para mostrar que é algo fiel, que é uma compreensão correta, não é? Onde aprendemos que uma vez que o homem caiu, esse homem é indesculpável diante de Deus. A compreensão dos reformados acerca das consequências do pecado de Adão, do pecado da humanidade, não é, são tão claras e profundas que mostram a verdade sobre o que o homem é. Isso é importante para nós porque em todas as teologias cristãs, não é, as tradições cristãs, existem versões diferentes disso. Há quem pense, por exemplo, talvez uma teologia católica romana, que na queda o homem não morreu. Que na queda o homem foi mais ou menos arranhado, prejudicado, machucado, mas ele não chegou a morrer de fato. Então ele não perdeu tudo que ele tinha, não perdeu o livre-arbítrio, não é, nem a sua capacidade de realmente fazer o bem e de escolher a Deus. Já pensando num entendimento arminiano, você já tem uma diferença. Assume-se a depravação total, mas ao mesmo tempo vem com aquela ideia de graça preveniente que no fim acaba sendo aplicada a todos os seres humanos, lhes dando a condição, não é, de escolher a Deus. Então, quase que é uma recuperação do livre-arbítrio, digamos assim, por conta da graça preveniente. Na visão realmente reformada, que é bíblica, nós compreendemos que não. O homem caiu, e como estamos vendo aqui nos cânones de Dort, essa queda significa justamente a sua morte. Não é? Eu até preguei no último domingo pela manhã sobre a queda de Adão, e um dos exemplos que eu usei lá para entendermos bem esse pensamento reformado é que vamos fazer uma breve comparação sobre como foi a queda de Adão e a distância que ele se encontrou de Deus a partir dessa queda e os nossos pecados de agora, não é? E eu deixei muito claro que eu não estava dizendo, e nem estou dizendo agora, que os nossos pecados não são sérios. Sim, eles são todos sérios. Todos eles ofendem a Deus. E, como aprendemos, né, na palavra de Deus, aquilo que a humanidade está praticando hoje só vai aumentando o seu juízo e condenação, certo? Mas, lembre-se, nós caímos agora, não é, já num contexto de queda. Já estamos nas trevas e então caímos, tropeçamos aqui. Entende? É grave, Deus punirá, mas toda essa queda, todos esses erros, esses pecados, essas falhas, eles jorram, não é, desse pecado original. Eles estão acontecendo em um contexto em que o ser humano está caído, morto espiritualmente. Então, uma comparação da queda de Adão para as nossas quedas pessoais é como você comparar alguém tropeçando e caindo no chão e rolando, machucando, de repente, o cotovelo, se arranhando todinho, e às vezes, de repente, até chegando ao óbito, né? De repente, cai de cima de uma casa. Mas você compara isso com alguém que está caindo praticamente do céu. Não é? É claro, Adão não era um anjo, então ele não estava no céu, mas analisando a excelência na qual ele foi criado, não é? Sem pecado e, portanto, santo, justo, com toda a capacidade de fazer o bem, a sua queda realmente foi algo terrível. Adão teve a experiência de se ver próximo de Deus, na comunhão, não é? E depois totalmente afastado de Deus nessa morte espiritual. Tanto é que é justamente isso que representa a expulsão do Éden. Pensando nisso, então, é que nós temos aqui no artigo 1 dos cânones esse entendimento. Todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo de maldição. Esse é o fato. A vida humana, no pós-queda, é uma vida maldita, é uma vida debaixo de maldição. Não é? Todos os males que nós provamos agora, tudo aquilo que nós provamos em nossa vida, na experiência humana, todo mal, não é? Tudo isso é uma demonstração dessa maldição que veio por conta da queda. E, portanto, uma vez que o homem caiu, o homem está em estado de maldição, de pecados e miséria, não é? Ele está, então, sujeito, está condenado, não é? À perdição eterna, à morte eterna. Esse é o ponto. Não é? Alguns podem pensar, nossa, então quer dizer que a situação da humanidade é essa, as pessoas já nascem condenadas? Basicamente é isso. É só você pensar, por exemplo, em João capítulo 3, não é? No final do capítulo, quando Cristo fala, aqueles que têm o Filho, que creem no Filho, não é? Têm a vida eterna, mas aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, não verão a vida, mas sobre eles permanece a ira de Deus. Já é o estado do nosso nascimento.
Nascemos debaixo da ira. Não é? Assim como Paulo, em Efésios capítulo 2, deixa muito claro que, por natureza, éramos filhos da ira, como os outros também, como os demais. E assim por diante, ou seja, isso é a demonstração de que nós já nascemos caminhando para a condenação. Entende? Ninguém nasce bom, não é? E se corrompe, como é o pensamento, por exemplo, dos pelagianos. Não. Mas todos nós nascemos já no estado de condenação. Esse é o fato, como filhos da ira. Quem é que muda esse status? Quem é que muda essa realidade? Deus. E aí você pensa em João 1, quando nós lemos, não é? Que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, Deus é quem muda esse status. É Ele aplicando a sua graça em seus eleitos. Esse é o ponto aqui. Mas o fato é que a humanidade já nasce, o ser humano já nasce num estado de condenação. Depois da queda, essa é a realidade. E aí a conclusão reformada. Uma vez que isso é compreendido, ele vai dizer assim, olha, por isso Deus não teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Ou seja, se Deus resolvesse, esse é o entendimento, condenar todos para ao inferno, Deus estaria sendo justo. Não haveria um argumento de nossa parte, humana, que poderia bater de frente com Deus, que poderia constranger Deus, que poderia fazer com que Deus não tivesse razão. Não haveria um argumento. Por quê? Porque nós somos os infratores. Nós somos os pecadores. Então, se Deus não quisesse salvar ninguém, ele simplesmente seria justo. Ele estaria aplicando a sua justiça. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que o homem pecou, uma vez que o homem nasce nesse estado de pecado, então todos nós somos merecedores e Deus seria justíssimo se eles mandassem todos para o inferno. Se não houvesse a esperança da salvação, se não houvesse a promessa da salvação, Deus seria justo. Não haveria do que reclamar nesse sentido. Se fôssemos criados, e então por nossa própria capacidade lá no início, no caso Adão, tivéssemos escolhido a morte, isso seria o suficiente, e é o suficiente, para que as pessoas vão para o inferno. O pecado de Adão, o pecado cometido lá no início, que é o de todos nós, é o que no fim levará o homem para o inferno. Quem muda isso é só Deus, é só o Senhor. Isso é muito importante saber aqui, porque já os reformados compreendiam, naquele início, como hoje, que Deus não deve a graça dele a ninguém. Já naquele período, isso foi algum tipo de preocupação para arminianos, até para católicos romanos também, e é uma preocupação para muitas pessoas hoje. As pessoas têm a mania de tentar descer Deus ao nível do homem, e achar que se Deus manda todos para o inferno, de alguma maneira ele seria injusto e mau. É assim que as pessoas pensam, porque elas julgam Deus como se fosse igual a elas, nesse sentido. Se uma pessoa não exerce misericórdia e pune aquele que cometeu o erro, muitos vão dizer assim, nossa, como ele é duro, como ele é impiedoso. Onde está a misericórdia? Uma pessoa assim é má, não perdoa ninguém. Mas essa é a nossa maneira de olhar para o próximo. Muitas pessoas podem ser ruins assim, mas a ação de Deus de condenar é plenamente justa, porque está baseada na sua santidade, na sua justiça. Esse é o ponto aqui. E os reformados compreendiam muito bem, ou seja, Deus não é constrangido a nos salvar, e Ele não nos deve a sua graça. Ele não deve nada a ninguém, é o contrário. Nós devemos a Ele como criaturas dele, que temos tudo que temos por conta dele. Então, Deus não deve nada a absolutamente ninguém. Por isso, nós temos aqui nesse início do artigo, toda a humanidade é condenável diante de Deus. Toda a humanidade é condenável. Não há ninguém que mereça. É a conclusão de Paulo em Romanos 3, Não há um justo nenhum sequer. Ponto. Isso deveria ser suficiente para que cada um entendesse isso. Lamentavelmente, alguns lutam contra essa verdade. Então, nesse estado, de condenação, aprendemos aqui, porque o capítulo fala sobre a divina eleição e reprovação. Então, aprendemos aqui já no artigo 2, justamente sobre o envio do Filho de Deus. Então, Deus envia seu Filho ao mundo,
Não está se falando da eleição ainda, é claro, mas Deus envia seu Filho ao mundo nesse contexto, não é, onde o mundo está caído. Então a ideia é, a partir dessa queda declarada, Deus envia seu Filho ao mundo. Tá? Então, artigo 2. O envio do Filho de Deus para salvar o mundo. Então, mas nisto se manifestou o amor de Deus. Lembre-se, ele não deve nada a ninguém. Ele não deve a sua graça a ninguém. Ele não deve o seu amor a ninguém nesse sentido. Tá? Porque nós somos infratores. Mas nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. 1 João 1, 4, verso 9. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basicamente o artigo está citando a Bíblia. Está, né, citando a Bíblia aqui. Veja, mas nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13,16. Então, perceba que toda a ação para mudar o quadro de condenação da humanidade vem de Deus. Toda. Toda ação. Não tem nada nosso aqui. Tudo isso vem do Senhor Deus. Então, é muito importante compreender isso, não é? Justamente porque esta foi a compreensão dos nossos irmãos reformados lá no século XVI e XVII. Eles tinham uma convicção muito clara, não é? Um entendimento muito claro acerca da realidade do ser humano. É algo que hoje nós precisamos realmente aprender. Foi naquele período ofensivo aos católicos romanos, ofensivo aos arminianos também, não é? Como é hoje a muitos cristãos, que não são arminianos clássicos, digamos assim, nem conhecem a teologia de Armínio, ou então já estudaram a remonstrância, não conhecem o documento que nós estamos estudando agora, não é? E acabam tendo essa visão também, de que, de alguma maneira, Deus nos deve alguma coisa. Ele tem que salvar, ele é obrigado a salvar. Por isso que incomoda muito a doutrina da eleição, por exemplo, da predestinação, não é da eleição incondicional. Mas o ponto aqui, admitido pelos reformados, não é, desde sempre, é justamente esse. A humanidade é condenável diante de Deus e, portanto, toda ação que gera salvação vem de Deus somente, não de nós. Não foi por constrangimento de nossa parte para com Deus, mas porque Ele quis demonstrar o seu amor. Ele poderia demonstrar simplesmente a sua justiça. Mas Ele quis nos fazer conhecer mais do que a sua justiça. Entende? Ele quis nos fazer conhecer o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. E justamente por isso, não é? Ele enviou o seu Filho. E uma vez que ele enviou o seu Filho, como aprendemos aqui muito bem, não é? E nós vamos aprender aqui no artigo 3 sobre a pregação do Evangelho. Para mostrar como uma coisa está ligada à outra. Só nas outras aulas vamos aprender depois como está relacionado com a eleição. Mas é porque o capítulo é a divina eleição e reprovação. Mas aqui está tratando daquilo que é mais básico, não é? E que é observável. Nós somos pecadores, Deus enviou o seu Filho, esse é o fato histórico, não é? E devemos pregar o Evangelho. O artigo 3 nos diz: a pregação do Evangelho. Para que os homens sejam conduzidos à fé, Deus envia em sua misericórdia mensageiros desta boa nova, a quem e quando Ele quer. Observem bem, a quem e quando Ele quer. Notem isso, porque quando chegarmos lá na seção das heresias, nós vamos perceber os arminianos indo contra essa verdade bíblica. Tá? Então, para que os homens sejam conduzidos à fé, Deus envia em sua misericórdia mensageiros desta boa nova, a quem e quando Ele quer. Ele envia a quem Ele quer e quando Ele quer. Mais uma vez, Deus não está constrangido, não é constrangido a salvar ninguém, a demonstrar misericórdia de ninguém. Como Ele fala a Moisés, né? Êxodo 33. E é citado em Romanos 9. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Ele não é constrangido por ninguém. Então, Ele envia essa boa nova a quem e quando Ele quer. Pelo ministério deles, os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado. Então veja que isso é doutrina reformada a respeito da salvação. Nós reformados não somos ensinados, não é, que não precisamos evangelizar. Os cânones de Dort estão nos ensinando isso, que Deus envia mensageiros, certo? Para a pregação do evangelho, tá? Então, a fé reformada, ela é missiológica, missional no caso, tá? Então, veja, pelo ministério deles,
os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado. Por quê? Aí vem Romanos 10, versos 14 e 15. Como crerão naquele de quem nada ouviram? É uma pergunta para todos nós. Como vão crer naqueles de quem nada ouviram? Deus não está dando fé às pessoas sem os meios de graça ordenados. Entende? Então, Deus não vai dar fé a uma pessoa sem ouvir a pregação do Evangelho. O modo ordinário determinado por Deus para que alguém seja chamado, não é, ao arrependimento é a pregação do Evangelho. Então tem que ser pregado o Evangelho. Por isso a pergunta de Paulo: como crerão naquele de quem nada ouviram? Então esse negócio de que eu sou reformado e eu posso ficar sentado lá no banco da igreja esperando que os eleitos venham, isso é algo falacioso, diabólico, mentiroso. Isso não é fé reformada de jeito nenhum. Porque não é o que a Bíblia ensina, tá? E ser reformado é ser bíblico. Basicamente é isso. Então, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que pregar. E como pregarão se não forem enviados? Nessa compreensão que muitos anos atrás ainda desse sínodo, Calvino enviou, não é, aqueles huguenotes franceses aqui para o Brasil. Alguns deles foram até martirizados por conta dessa compreensão. Se nós queremos que os eleitos sejam chamados, não é, eles saibam que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar aqueles que creem nele, então nós temos que pregar para essas pessoas, não é? Anunciar essa verdade, tá? Então, isso é o que o artigo 3 nos ensina. Eu vou ler algumas coisas sobre essa questão da queda do homem e suas consequências, aqui de Lois Berkhof, né? Teologia sistemática Lois Berkhof. Inclusive, estaremos iniciando, não aqui nessa comunidade, mas eu estarei indo para aulas em outra comunidade reformada, nessa teologia sistemática de Lois Berkhof, né? Teólogo reformado também. Na página 209, quando ele fala sobre a origem do pecado, né, aqui no ponto F, os resultados do primeiro pecado, ele fala sobre a primeira transgressão do homem e vai dizer sobre os seus seguintes resultados, não é? Então, o concomitante imediato do primeiro pecado e, portanto, dificilmente um resultado dele, no sentido estrito da palavra, foi a depravação total da natureza humana. O contágio, observem, dele, no sentido estrito da palavra, realmente espalhou-se imediatamente pelo homem todo, não ficando sem ser tocada nenhuma parte de sua natureza, mas contaminando todos os poderes e faculdades do corpo e da alma. Esta completa corrupção do homem é ensinada claramente na Escritura. Então, nós já ouvimos aqui algumas coisas, mas a palavra de Deus realmente é muito clara com relação a isso. A depravação total de que se trata aqui não significa que a natureza humana ficou logo tão completamente depravada como teria a possibilidade de vir a ser. Ou seja, não está dizendo que com isso que nós somos tão maus quanto poderíamos ser. Nós temos todo o potencial para. Então, vai se falar sobre esse potencial porque o homem vai desenvolvendo isso, certo? Então, Lois Berkhof, em sua teologia sistemática, vai dizer justamente isso, né? Que há essa depravação. Se olharmos também para Calvino, está aqui o tomo 1 das Institutas da Religião Cristã, no livro 2, na verdade, página 229, Calvino diz bem assim, isso bem antes do sínodo, né? Para entender que a teologia do sínodo pode ser chamada de calvinista nesse sentido. Então, tal como a vida espiritual de Adão consistia em permanecer unido e atrelado àquele que o fez, afastar-se dele foi o infortúnio da alma. Nem é de admirar que o gênero de Adão tenha submergido por sua defecção, que perverte toda a ordem no céu e na terra. Gemem todas as criaturas, diz Paulo, sujeitas à corrupção sem que o queiram. Romanos 8, 22. Se for buscada a causa, não há dúvida de que sustentem parte daquela pena da qual o homem é merecedor, em cuja herança foram encerrados. Portanto, dado que, em vista de sua culpa, afluíra de baixo a alto, de todo baixo, no caso, e a maldição, que graça, no caso, por todos os recantos do mundo, não sentiria estranho que fosse propagada
a toda a sua descendência. Então, Calvino também falando sobre as consequências do pecado, e temos essa base nesse sentido, não é, para o envio. Então, contemplamos o mundo caído e em condenação, e é isso que essa primeira parte, não é, dos cânones vai tratar aqui, e então a demonstração do amor de Deus é enviar o seu Filho para a salvação da raça humana que está em estado de condenação. Tá? Então, isso realmente para nós é muito importante, porque isso quebra todas as mentiras, não é, que falam sobre os reformados, sobre a nossa doutrina, e está aqui os cânones, então, para nos ensinar exatamente a realidade. Deus demonstra a sua graça e precisamos pregar o evangelho, porque nós somos, nesse sentido, instrumentos dessa graça. Nós pregamos, fazendo parte já da providência de Deus, para alcançar, não é, o pecador, para alcançar o perdido. Porque no fim é por meio da igreja, da pregação fiel do evangelho, que o Senhor, não é, vai reverter esse quadro, trazendo salvação, regeneração aos pecadores, não é? E depois é que vamos entender o que está por detrás disso, que é a questão da eleição, certo? Nessa aula de hoje, apenas abordamos os artigos 1 a 3, tá? Eu vou dividir desse jeito, explicando os artigos a cada aula, para que nós venhamos ter tempo de refletir, de pensar sobre cada assunto aqui. O ponto central é compreender o seguinte, meus irmãos. Já era muito claro para a teologia reformada, para os cristãos reformados, não é, a situação do homem diante de Deus, tá? Já desde Calvino até chegar ao grande ensino de Dort, essa foi sempre a compreensão, né? O ser humano caiu, está em estado de condenação, nasce nesse estado de condenação e no final de tudo é Deus, porque quer, não porque é constrangido, mas porque quis demonstrar a sua misericórdia, que envia seu filho, não é? E enviando seu filho também ordena a pregação do evangelho, meio pelo qual, não é, ele vai então salvar pessoas desse estado de condenação, tá? Por isso, só lhe deu glória, por isso, não é, podemos reconhecer que tudo depende do amor de Deus e de sua misericórdia. OK? Então, eu me despeço aqui dos irmãos que estarão acompanhando agora, né, à noite, essa aula. Deus abençoe a vida de vocês. Aproveitem. A aula introdutória é uma aula um pouco mais curta, certo? Mas acompanhem, deixem aí suas perguntas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês possam acompanhar toda a playlist. Toda terça-feira teremos então aulas nos cânones de Dort. Às vezes a aula será um pouco mais comprida, às vezes um pouco mais curta, vai depender da quantidade de artigos também e dos assuntos em si, tá bom? Então Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando no YouTube. Valeu!